Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu fiz um vídeo sobre o impacto do coronavírus no setor de telecomunicações. Esse vídeo é uma sugestão que o Estado deve tomar por conta da pandemia do coronavírus. Considerando o fato de que milhões de pessoas estarão em casa, em quarentena, por conta do coronavírus, conectividade e telecomunicações tornou-se essencial para a vida de toda a população. Portanto, todos os provedores de internet vão precisar dessas 10 medidas que vocês vão ver eu distribuindo nas redes sociais, ok? Vou listar para vocês essas 10 medidas. Pode parecer um pouco exagerada, porém, se tudo que o governo anuncia se cumprir, as minhas medidas, minhas sugestões das 10 medidas serão extremamente necessárias para a sobrevivência da sociedade, da população e da manutenção do setor de telecomunicações. Começando, corte de energia. Qualquer atividade de cancelamento de corte de energia deve ser cessado imediatamente. Não se pode cortar energia elétrica em hipótese alguma. Instalações elétricas. Permitir a instalação de energia elétrica com a máxima urgência, mesmo que sem o devido medidor. Todo mundo sabe que telecomunicações, os sites de telecom, torres de celular, provedores de internet, em muitos casos de defeito, manutenção técnica, precisa fazer ativação de energia elétrica e não se pode, num momento como esse de crise, estar aguardando a instalação de medidor e de padrões elétricos. Instalação de cabos de fibra ótica. O governo deveria autorizar imediatamente, sem projeto ou qualquer outra comunicação, a instalação de cabos de fibra ótica. Todo provedor deve e pode instalar todos os cabos de fibra ótica no poste, sem projeto. Inibição da fiscalização. Cessar imediatamente qualquer tipo de corte, fiscalização ou meios de vetar o compartilhamento de infraestrutura. Se uma operadora precisa da torre de outra, isso tem que ser autorizado imediatamente. Se a concessionária tinha uma atividade de fiscalização e corte do compartilhamento de infraestrutura, isso tem que ser cessado imediatamente. Mão de obra. Autorizar a contratação imediata de mão de obra com total segurança da cobertura do seguro da Previdência Social para o setor. Os provedores de internet vão precisar contratar pessoas para trabalharem no provedor de internet, nas operações de telecomunicações, e não se pode, num momento como esse, estar fazendo exigências e trâmite burocrático para a contratação. E o governo tem que garantir que essas pessoas, uma vez estando trabalhando, estarão cobertas pela Previdência Social. Equipamentos importados. Autorizar a entrada no país de todo e qualquer equipamento relacionado a telecomunicações de forma imediata. Não é o momento de vetar, fiscalizar. A aduana não pode impedir a entrada de equipamentos de telecomunicações. Nós estamos numa pandemia séria. Muitos serviços de telecomunicações dependem de equipamentos grandes, caros, que às vezes ficam meses para serem desembaraçados na Receita Federal. Num momento como esse, todos os equipamentos têm que ser liberados pela alfândega. Proteção dos data centers. Todos nós sabemos que o principal conteúdo de toda a internet fica dentro dos data centers e os principais centros de troca de dados. A minha sugestão é que se coloque o exército e as forças de segurança para fazer campana e vigiar todos os data centers do país. No momento como esse, as pessoas precisam de conectividade. Se houver algum tipo de ato de vandalismo ou terrorismo num tipo de data center, muitas pessoas vão ser prejudicadas. Combustível. Priorizar e ordenar a reserva de combustível de posse do Estado para o abastecimento de carros de serviço e caminhões que estejam a serviço do setor. O Estado precisa reservar gasolina
para os carros de telecomunicações. Corte para o consumidor. Nenhum provedor de internet deveria ou deverá fazer o corte da internet dos clientes por falta de pagamento num momento como esse. Temos que aguardar. Verbas para empresas de internet. Reservar no orçamento da União a liberação imediata para os provedores regionais no intuito de garantir a continuidade de serviço. Assim como os governos vão socorrer a população, os provedores regionais precisam ser socorridos com verbas financeiras. Não tem como manter o provedor de internet funcionando numa crise como essa sem recursos. Bom, talvez você ache as medidas que eu explanei aqui exageradas, mas elas são fundamentais. E eu espero que nós não precisamos que essas medidas sejam aplicadas. Porque se elas forem, a gente vai estar vivendo realmente numa situação de calamidade muito grande. Portanto, você, governo que está ouvindo, providencie essas medidas. Um abraço.